Bom, então foram informações básicas de metabolização de medicação para a gente poder lembrar um pouquinho. Quando a gente pensa na medicação, uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar são as vias de administração, ou seja, como esse paciente vai consumir essa droga. Isso depende de muitos fatores. Então, a gente está falando na hora de escolher de custo, de acesso à medicação, de quem vai tomar, da idade, se a pessoa consegue, por exemplo, engolir, ou se ela tem musculatura para absorver um remédio intramuscular, ou se tem uma necessidade de fazer uma concentração plasmática muito rápida e eu quero dar essa medicação direto na corrente sanguínea e assim vai. Então, a gente divide basicamente em medicações que são interais e medicações que são parenterais, basicamente. Então, interais são aquelas que serão absorvidas em algum momento no trato gastrointestinal. Então, a gente tem as apresentações sublingual, oral e anal. E as parenterais são absorções que não são feitas pelo trato gastrointestinal, e aí a gente tem a absorção direta, ou seja, ela vai direta para a corrente sanguínea, absorção indireta, que a gente chama de tópica. Então, tem todas as outras mucosas aqui, a vaginal, conjuntival, nasal, inalatória. Aí nós temos a intravenosa, intramuscular, subcutânea, transdérmica. E aí eu deixei em destaque, mas elas são parenterais também, a gente tem a intratecal e a intraarticular, tá? E aí, naturalmente, no nosso corpo, nós temos barreiras contra as medicações. Não é que são contra, são barreiras que a medicação tem que atravessar. São as diferenças de pH, então a gente tem, por exemplo, o pH da nossa boca, que é alcalino, o pH do estômago, que é ácido. A gente tem a primeira metabolização, que é feita no fígado. A gente tem, por exemplo, outras barreiras, como a barreira hematoencefálica, tá? Um conceito muito importante e que vai dizer para a gente como escolher uma medicação em alguns casos é o conceito de efeito de primeira passagem, ou seja, da primeira metabolização hepática. Tinha até no videozinho a referência, né? Então, quando essa medicação ela chega no fígado, essa molécula sofre uma modificação e isso causa várias transformações. Essa molécula pode ser totalmente transformada, ela pode ser adicionada a algum produto, ela pode ser inativada, ou qualquer coisa do gênero. Nós temos uma série de processos, é uma lista de processos. Isso afeta diretamente a biodisponibilidade, porque não é a quantidade precisa de medicação que a gente está tomando que vai estar disponível no nosso corpo. Então, ontem o Newton deve ter falado para vocês da ação dos citocromos, que são super importantes nesse metabolismo, por exemplo. Então, aqui tem uma tabelinha com a biodisponibilidade por porcentagem. Então, por definição, quando a gente faz a medicação intranervosa, ela está direto na corrente plasmática, corrente sanguínea, desculpa, a concentração plasmática e a biodisponibilidade dela vai ser de 100%, porque a gente pulou essa primeira etapa do fígado. Intramuscular aí varia de 75 a 100, depende da pessoa que está recebendo, depende da medicação. Subcutânea, né, na hipoderme, também de 75 a 100. A oral de 5 a 100, olha a diferença, vai depender muito da medicação e da pessoa que está tomando e das condições em que essa pessoa está ingerindo a medicação. Retal um pouquinho melhor, de 30 a 100. A inalatória de 5 a 100 também. A inalatória, ela tem muito problema de como entregar a medicação. Porque no processo inalatório, essa medicação ela fica parada na mucosa oral, etc. Por isso que hoje, por exemplo, as medicações inalatórias, a famosa bombinha de salbutamol, né? Que no Brasil a gente tem o nome de Aerolim. A gente usa espaçador, porque se a gente não usar espaçador, 70% da medicação mais ou menos fica retida na sua mucosa oral, é muita coisa. E a transdérmica, né? De 80 a 100, que também tem uma biodisponibilidade muito boa.